E tem mais um trecho do vídeo do discurso do Lula. Aliás, o Vila vai gostar de comentar esse, já comentou de passagem no Jornal da Manhã hoje. É o seguinte, o Lula disse ainda que o desembargador não pode pedir ajuda ao governo sem dizer quem o está ameaçando. Depois eu vou comentar a respeito disso. E o petista lembrou ainda que o magistrado é bisneto do coronel que ordenou a invasão de Canudos, que resultou na morte do líder Antônio Conselheiro. Solta aí, Andrezão. O que me chamou a atenção é que esse cidadão vai a Brasília pedir proteção na Suprema Corte. O chefe da Casa Civil lá, o general Etigói, não quer sem explicar quem é que está ameaçando. Porque veja, se tiver uma ameaça, tem que pedir proteção, mas diga quem está ameaçando. Aliás, esse cidadão, Lindenberg, se você for ver um pouquinho a história, esse cidadão é bisneto do general Tom Flores, que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. É da mesma linhagem. Então, quem sabe, ele esteja me vendo como um cidadão de Canudos e queira tentar acabar com a minha linhagem. Bom, vamos lá. Sobre as ameaças, o Roberto Veloso da AJUF, Associação dos Juízes Federais, que deu uma entrevista aqui para a Jovem Pan, ele disse que os responsáveis por essas ameaças aos desembargadores que julgarão Lula no TRF4 já foram identificadas. E segundo ele, elas foram feitas basicamente em redes sociais e os perfis foram identificados e enviados à Procuradoria-Geral da República. E agora vai caber à PGR decidir o tratamento que dará a esses dados. Vila, na verdade, o coronel Thompson Flores foi morto pelos capangas do Antônio Conselheiro com um tiro no peito, foi isso? Você pode contextualizar aí a história, porque o Lula tá meio que distorcendo. Não sabe nada. Eu acho que o primeiro, olha, olhando o palco, lembra uma comédia italiana chamada Feios, Sujos e Malvados. Assistam, hoje nós estamos no momento das referências, já citei o ABC de luto, assistam Feios, Sujos e Malvados, é igualzinho, dá medo de ver quem está no palco, você não passaria em frente a esse pessoal, realmente é perigoso. Vamos por partes. Primeiro, o Lula errou, falou que o general Echegoyen é da Casa Civil, não, ele é do GSI. Tá errado. Você vê que ele tinha tomado umas canjibrina, como diabo, ele estava fora de si, tá errado. Veja quantos erros só numa... Então tá errado. Segundo, o Thompson Flores nunca foi general, era coronel. Na Guerra de Canudos tinham 3 generais, o comandante da 4ª Expedição, general Arthur Oscar, e o comandante da primeira coluna e da segunda coluna. Da primeira é João da Silva Barbosa, da segunda Cláudio do Amaral Savagé. Portanto, esses eram os 3 generais. E o Thompson Flores era coronel, e não era bisavô, era tataravô. Então, veja o número de erros. Vamos pôr a bola no jogo. Salada, e aí ele indica o Lindenberg Farias para dar legitimidade histórica. Um semi-analfabeto, corrupto, ladrão, prefeito de Nova Iguaçu, fez coisas tenebrosas lá, tal. Olha o nível dessa turma que governou o Brasil e muita gente ficou de joelho e chamou o Lula de estadista. Gente poderosa, hein? Eu nunca me esqueço. Chamaram o Lula de estadista, sendo que a dúvida do Lula era em 2010 ou ser secretário-geral da ONU ou presidente do Banco Mundial. Era só isso, ele não queria mais nada, né? Agora, com relação a... E outra coisa, o Antônio Conselheiro morreu a 22 de setembro. Ele morreu de uma hemorragia provavelmente oriunda de um fragmento de uma granada. Portanto, e o Thompson Flores morreu antes. Morreu por volta de julho, 2 meses antes. Então perceba, não dá. Ele tá falando tudo errado. Ele nem sabe, alguém cantou essa bola para ele. Cercado por idiotas também, né? Alguém contou essa história. Então ele não sabe, ele não tem informação. E o caso de Canudos, ele tenta se aproveitar da memória de Canudos. Em 1993... ele fez uma caravana da cidadania e passou por lá. Eu conheço, não só porque minha tese de doutorado chama Canudos, o povo da terra, foi sobre Canudos, tem várias edições aí e tal, acho que tá esgotado agora. Mas aí, eu conheço muito bem Canudos e tal, não precisava, a tese eu tinha de fazer nos arquivos, historiador trabalha com arquivos. Eu tive no Arquivo do Exército, li todas as ordens do dia, os documentos, tive na Bahia, lendo os documentos eclesiásticos, busquei as informações sobre o Conselheiro, publiquei 5 livros sobre o assunto. Portanto, ele tá falando um negócio que ele nem sabe e tal. E ele passou
passou por lá em 93 e quis também falar de Canudos, tal, misturou tudo. Foi uma confusão danada tal. A questão, só para resumir, Canudos foi um movimento não messiânico, isso é um equívoco também, não tem nada de messianismo em Canudos. O que é um movimento messianista? É aqueles movimentos em que o líder se proclama o Messias, o ungido, esperado, né? Aquele que está lá citado pro nosso amigo Mateus, tal, voltou à terra, tal. E se em momento algum ocorre em Canudos, a capa aí é bonita, essa é uma foto da época do Flávio de Barros. Flávio foi o fotógrafo, um dos fotógrafos, são dois, um morreu lá. Quem está vendo na internet está vendo a capa do livro do Marco Antônio Villa, Canudos, o Povo da Terra. E o Flávio de Barros acabou voltando, tal, são cerca de 70, aproximadamente 70 fotos que são fundamentais para o pesquisador, tal. E havia muito uma lenda sobre Canudos. Canudos era socialista, né? Canudos tinha propriedade privada, a escola era paga, mas inventaram, o pessoal de teologia da libertação transformou o conselheiro num teólogo da libertação, umas doideiras, tal. O que era? Era uma comunidade fundada, provavelmente em torno de junho, alguns estimam que fosse até no dia 13 de junho de 1893, no sertão da Bahia, uma região muito pobre, no nordeste da Bahia, muito seca, e ele era um beato. O que é um beato, grosso modo, para ser muito rápido e sucinto? É alguém que professa o cristianismo e vai peregrinando no sentido latim, caminhando pelo campo e apresentando sua fé. Ele nunca, um beato nunca exerce as funções de um padre, ele não oficia uma missa, um batizado, uma confissão, um casamento, nada disso. Como havia uma escassez de padres no catolicismo brasileiro durante os 3 séculos da colônia e durante o século XIX, né, o número de padres era muito pequeno, só começa a crescer a partir já do final do Império, quando ocorre a romanização do clero brasileiro, que é uma longa história, a partir de Pio IX. Mas a questão toda, então esses beatos substituíam, grosso modo, os padres e seguiam, e alguns eram muito conhecidos. O mais conhecido de todos é a figura de Antônio Conselheiro. Era um local, uma freguesia chamada Santo Antônio dos Canudos, segundo a documentação da década de 80 do século XIX, e lá ele se instala. E a partir dali começa a crescer. Eu Presta atenção, Lula. Começou a crescer. E as pessoas começam a ir para lá e começam a se instalar. E aquela comunidade começa a crescer e cria problemas para o governo da Bahia. Começou a república. Vocês imaginam que foi essa república no início? Só a Revolução Federalista foram centenas de degolados, fuzilamentos sumários. A Revolução Federalista foi nos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A revolta da Armada, a Marinha era chamada de Armada, cerca o Rio de Janeiro, bombardeia o Rio de Janeiro. É terrível o começo da república tal. E Canudos mais ou menos está nesse mesmo momento histórico. Começa ainda no final a fundação do Arraial, no começo do governo Floriano, e o incidente é no governo Prudente de Moraes, que é o primeiro governo civil, e que não teve, quando foi eleito, sem ter voto, não teve eleição no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, porque não tinha condições de ter eleição, né? E ele era pressionado, o Prudente de Moraes, pelos florianistas, que eram saudosos do Marechal Floriano, que morreu em 1895, tanto que ele era chamado Prudente demais, né? Achavam, o Prudente de Moraes, tal. E aí envolve-se a questão do incidente numa primeira expedição contra Canudos, que querem transformar o Arraial em monarquista, diz que a princesa Isabel mandava armas, que tinha oficiais austríacos, delírio puro. O que interessa, teve 4 expedições, foi a maior expedição até hoje do Exército Brasileiro em território nacional. A 4ª expedição foi de final de março de 1897 até a destruição do Arraial no dia 5 de outubro. Foi a primeira guerra civil no Brasil com correspondente de guerra. Um deles provavelmente escreveu o maior livro do século XX brasileiro, que é Euclides da Cunha, que posteriormente, em 1902, publica Os Sertões. Ele foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Mas teve outros, teve 12 correspondentes e tal. Tem as fotografias, tem toda a documentação, e acabou sendo destruído o Arraial com a participação, inclusive, do Batalhão Paulista, porque teve 4 batalhões policiais, Amazonas, Pará, Bahia e o de São Paulo, que é onde hoje a rota ali na Avenida Tiradentes. Foram 450 soldados, voltou 1/3. E que foi a Canudos tal. Bem, então Canudos, e a figura do Antônio Conselheiro não tinha nada de política, ele não estava nem aí com político, tomar poder político, falar em socialismo. Ele era um cristão e que tinha como base a Bíblia e os valores do cristianismo, grosso modo, da era patrística, que são os primeiros séculos do cristianismo. É isso. Portanto, não tinha ideia ocidental, como alguns falavam que ele leu Thomas Moros, não tem socialismo, não tem nada disso. É um líder religioso que criou uma comunidade sertaneja num lugar muito difícil a sobrevivência. Em síntese é isso. Ele quer se apropriar da memória de Canudos, dizer que ele é o Antônio Conselheiro, né? E que agora ele está lutando contra as forças. Ele nem sabe o que ele fala. É um cachaceiro que não sabe absolutamente nada e o lugar dele é na cadeia.